3.2, a gente vai falar sobre o sistema de diretórios, tá? Uma forma simples de um sistema diretório, ele é manter o diretório contendo todos os arquivos. Quando ele mantém todos os arquivos, isso aí a gente chama então de diretório raiz, conforme Thunderball 2003. Esse formato era utilizado nos primeiros computadores pessoais por haver apenas um usuário. Como vantagem, como mostra aí como apresenta a simplicidade e a capacidade de encontrar rapidamente seus arquivos. Isso aí era a vantagem naqueles primeiros sistemas operacionais. Então, eu tenho um sistema de diretório principal. Dentro desse sistema operacional, diretórios raiz, eu tenho outros diretórios. Certo? Tranquilo até aqui? Então, nesse formato desses primeiros computadores, né, era a vantagem disso aí, que ele tinha uma simplicidade, capacidade de encontrar rapidamente seus arquivos, porque só possuía um diretório principal e aí os seus sistemas de arquivos subdivididos dentro desses diretórios. Então, segundo o Thunderball 2003, o problema existente em um sistema com vários usuários é que pode ocorrer diferentes usuários nomearem seus arquivos com o mesmo nomes. Por isso, esse esquema não é mais utilizado em sistema chamado multiusuário. O que é sistema multiusuário, pessoal? Um sistema que tem vários tipos de usuário. Vários tipos de usuários. O que mais? Esse sistema tem um administrador, né? E o administrador ele coloca outros usuários, né? Isso. Então, para evitar esse tipo de conflito causado por diferentes tipos de usuários, escolhemos então um nome e é necessário então dar um diretório privado para cada um. Assim, os nomes escolhidos por um usuário não interferem nos nomes escolhidos por outros e pode existir aí arquivos com os mesmos nomes em dois ou mais diretórios. Aí esse esquema a gente chama então de sistema de diretórios em dois níveis. Eu tenho um diretório principal. Nesse caso, o diretório principal, a gente chama lá de C2 ponto. Dentro desse diretório principal, nós temos o diretório do usuário, então onde está o nome do usuário, né? Então aqui eu tenho Joãozinho, Pedrinho, né? E o Paulo. E dentro desse diretório de usuários, eu tenho então aí os arquivos que estão dentro desses diretórios. Então, o arquivo A do Joãozinho está no diretório, o arquivo do Pedrinho está dentro do seu diretório, o arquivo dele, e o diretório de usuário está dentro lá do diretório do usuário, os seus arquivos. Tem um esquema de diretórios em dois níveis, ele limita então o conflito de nome entre os usuários, porém não é adequado para usuários com grande número de arquivos. Exemplo, um programador de um sistema, ele pode ter um conjunto de arquivos de código que juntos formam um sistema, outros conjuntos de arquivos referente ao projeto que já foi entregue e outro conjunto de arquivos tratado de livros específicos dessa área, assim por diante. Então, aqui dentro eu tenho três tipos de conjuntos de arquivos. Então, continuando. Dessa forma, faz necessário, então, agrupar esses arquivos segundo as suas necessidades do usuário. Assim, é necessário, então, uma hierarquia geral, ou árvore de diretório, que é chamado folder tree, para permitir que os usuários tenham tanto o diretório, quanto também precisar agrupar os seus arquivos. Conforme a figura 3.5 que a gente vai ver abaixo, ela representa, então, uma estrutura de diretórios hierárquicos. Dentro dela, nós temos os diretórios A, B e C, que pertencem aos usuários
diferentes. Ó. Pertence a usuários diferentes. De dois desses usuários, eles vão criar, então, dentro dele, os subdiretórios para organizar os seus arquivos. Quase todos os sistemas de arquivos modernos são organizados em suas estruturas por proporcionar, então, uma melhor organização de trabalho. Então, aqui eu tenho um exemplo dos sistemas de diretórios hierárquicos. Dentro dele, eu tenho, então, meu sistema de diretório principal, que é a raiz, onde vai iniciar todos os sistemas diretórios. Dentro desse sistema diretório, eu tenho o diretório usuário. Dentro desse diretório de usuários, eu tenho o meu arquivo. E dentro também, por exemplo, aqui do Joãozinho, eu tenho meu diretório usuário e meu arquivo. Já no Pedrinho aqui, é diferente. Eu tenho, dentro do meu diretório usuário, um arquivo. Dentro desse diretório, eu tenho os subdiretórios. Então, aqui eu tenho um subdiretório. Dentro do subdiretório, eu tenho, então, o meu arquivo. Aqui eu tenho meu diretório usuário. E aqui eu tenho um subdiretório do usuário. Então, representando também aqui o Carlos, letra C, né? Diretório Carlos. Ele tem um subdiretório, tem um arquivo. Dentro desse subdiretório, eu tenho outros subdiretórios. Nesse caso, subdiretórios do usuário. Dentro desse subdiretório do usuário, eu tenho meus arquivos do usuário. Então, tudo essa raiz aqui pertence a um diretório do Carlos. Entenderam essa parte? Posso prosseguir? Pode prosseguir, professor. Só lembrando, do sistema Windows, quando eu pago o diretório pai, o que acontece com os filhos? Continuam ou são excluídos? No Windows, ele é finalizado tudo. Continua. Então vamos lá, eu tenho um diretório, aí eu tenho os filhos. Se eu excluir esse diretório, os filhos permanecem ou são excluídos no Windows? Não, no Windows isso permanece. Finalizado. Permanece. E no Linux, quando eu excluo os diretórios filhos, quando eu excluo a pasta principal aqui do diretório pai, o que acontece com os filhos? Eles são o quê? Isso aí. Beleza. Vamos lá, continuando. Segundo o Thunderball, quando o sistema de arquivo ele é organizado por meio de uma árvore de diretório, é necessário então, definir uma forma específica de nome de arquivos. Existem, então, dois métodos. Esse método nós temos nome de caminho absoluto e nome de caminho relativo. Se cair na prova perguntando quais são os dois métodos utilizados pelo sistema de arquivo de uma árvore de diretórios, são nome de arquivo absoluto e nome de arquivo relativo. Beleza? Então, o método do sistema de caminho absoluto, ele é formado pelo caminho entre o diretório de raiz e o arquivo, tá? Método de caminho absoluto. Ele é formado pelo caminho de diretório raiz e arquivo, tá? Então, diretório raiz e arquivo. Os nomes desses arquivos absolutos iniciam-se através do diretório da raiz e eles são únicos. Então, é único. Exemplo, usuário, / meus documentos, / atividade txt. Então, aqui eu tenho a minha extensão de arquivo txt. Significa que dentro do diretório raiz, há um diretório chamado usuário. Então, eu tenho a raiz, né? Dentro da raiz, eu tenho um diretório chamado usuário. Dentro do diretório do usuário, eu tenho aí uma pasta chamada meus documentos, que é subdiretórios. E dentro dos subdiretórios, eu tenho meu arquivo.
nesse caso, atividades txt. Beleza? Posso continuar? Pode, professor. Então, os métodos desses caminho absoluto, que a gente já falou, já é formado por caminho de diretrizes, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Então, o método de nome de caminho absoluto, ele também é formado pelo caminho de diretório de raiz e arquivo, e esses nomes também desses caminhos se iniciam pela raiz e são únicos. Aí eu tenho um exemplo, e existe também os subdiretórios aqui, desses arquivos, do Windows, que o caminho são separados por uma barra, tá? Já no Unix, ele é separado por uma barra mais invertida, tá? Do caminho do Windows é por uma barra, para o lado esquerdo, e do Unix para o lado direito. O método do caminho já relativo ele é utilizado em conjunto de conceitos de diretórios atual ou diretório de trabalho. É possível que o usuário designe um diretório como o diretório atual de trabalho em todos os seus nomes de caminho e não conhece, então, o seu diretório raiz. Exemplo, se o diretório atual for /usuário, /documentos e o arquivo tiver um conjunto de caminho absoluto, então vamos lá, como exemplo, se os diretórios atuais, atual, for /usuário, /documentos e o arquivo cujo caminho absoluto for usuário, /documento, atividades, ele pode ser referenciado apenas então como atividades, tá? No caminho absoluto, se for usuário, meus documentos e atividades, no caminho absoluto, a referência dele é só o quê? Atividades. Entenderam aí? Tranquilo? Posso prosseguir? Pode, professor. Então, beleza, vamos lá. Os sistemas operacionais que suportam o sistema de diretórios hierárquicos, eles possuem dois tipos de entradas especiais em cada diretório. Ponto, que refere ao seu diretório atual. 2 pontos, ele está referindo que o diretório é seu pai. Então, por exemplo, se um usuário estiver trabalhando no diretório usuário / meus documentos e utilizar aí 2 pontos, ponto, ele está subdividindo que a árvore de diretórios, ou seja, sua referência do diretório será /usuário. Caso ele utilize um ponto, ele estará referenciando que seu próprio diretório é o usuário /documentos, tá? 2 pontos, ele refere o diretório do usuário. 1 ponto, ele se refere /usuário /documentos, beleza? Então, através desses pontos, eu consigo ver aí os tipos de entrada de cada diretório. Posso prosseguir? Pode. Vamos lá. A chamada dos sistemas de gerenciamento de operações com diretórios, eles variam de um sistema para sistema. Segundo o Thunderball, as principais operações de manipulação de diretórios são, a gente já falou disso aqui, né? Create vai criar um diretório, então esse diretório é criado sem conteúdo, ou seja, vazio. Delete, ele apaga um diretório, somente o diretório vazio pode ser apagado. Opendir, ele vai ler, nesse caso, um diretório, e antes de ser lido, o diretório precisa ser aberto. Closerdir, após a leitura desse diretório, o mesmo precisa ser fechado, liberado, assim, liberando o espaço de disco. Rename, permite você trocar o nome desse diretório.
esse comando que está sendo utilizado aqui é utilizado aí para Linux, tá, pessoal? Sistema Linux. Ah, desculpa, só corrigindo aí. Utiliza para o sistema Windows, tá? Vou apagar aqui e corrigir, desculpa aí. Desculpa aí pela vergonha que eu passei, tá? Windows. Então esse aí é para o Windows e o outro que você vai mostrar aqui é o Linux, né? É. Beleza. mkdir, que é utilizado para criar diretórios no Linux, é o mkdir. É que o deleta também desse aí, deles é o rmdir, abrir cd, tá? Criar mkdir. Isso aqui são os comandos utilizados para o sistema Linux, tá? Depois a gente vai fazer uns comandos dentro, ó, que vocês instalaram a VM, dentro da VM a gente instala o Ubuntu, a gente vai fazer uns comandos lá de como criar, deletar e abrir um arquivo dentro do Linux através do CMD dele, tá? Beleza? Professor, no Windows para abrir um arquivo é CD também, né? CD também. Entendi. Dentro do... Aí quando você coloca CD 2 pontos, você coloca ponto, aí ele volta. Eu quero ver os arquivos que está dentro da pasta Carlos. Então, dir, estou visualizando. Se eu quero abrir um arquivo, ó, CD desktop, abriu o CD desktop. Se eu quero sair desse CD desktop, eu dou CD 2 pontos, eu vou sair do desktop. Se eu dar um CD 1 ponto, CD, um comando, tá. Aí, ó, eu saio dos arquivos, dou um dir, vou visualizar as pastas. Então, estou dentro do diretório C2 ponto, Carlos, dentro da pasta usuário, que é o diretório. Dentro do usuário, você sai Carlos. Então, acessei a pasta Carlos. Quero visualizar, dou um dir, certo? Create. E... não vou lembrar do comando para poder criar uma pasta aqui, se não me engano é create também. MD, né? Oi? Não é MD? Não. Não. Esse é MD. É MD. Ah, Isso aí, garoto. Parabéns. MD criou a pasta. Então, CD, ó, se eu digitar car, dá um dir, não existe nada dentro da pasta Carlos, ó. Beleza? Faz tempo que eu não mexo com esses comandos aqui. Então, ó, a pasta que a gente criou. E aí não tem nada dentro da pasta Carlos. Para sair da pasta Carlos, CD 2 pontos. Beleza? Entenderam aí, pessoal? Depois a gente vai fazer uns comandos. Vou relembrar alguns comandos e a gente faz na prática, tanto no Windows, tanto no Linux, tá? beleza. Vamos lá, continuando então aqui. Então, para fechar a nossa janela do diretório, close dir, né? Renomear o arquivo é o MV. Para criar um arquivo, posso criar com o botão direito, né? Na área de trabalho, eu vou criar o botão direito, nova pasta, eu crio essa pasta. Delete, para deletar um arquivo. Para mim abrir, duplo clique. Isso aqui está falando dos comandos utilizando o mouse, tá? Já usando a interface do Windows ou Linux. Para você fazer a abertura desses arquivos, criar uma pasta, escolher uma pasta e assim por diante. Beleza? Vou avançar aqui. Então, dentro do Linux, nós temos o diretórios, que ele é baseado numa estrutura hierárquica, e diretórios são implementados através de meio de caminhos. Pode falar. Eu cheguei agora aqui. Essa unidade é a 3.1? Essa é a 3.2. 3.2? Isso, a 3.1 já foi. Já foi? Já. Ah, beleza. Aí você tem um vídeo gravado, eu vou colocar lá no portal e você assiste ela. Beleza. Beleza? Então vamos lá. As partições e os discos eles fazem parte do diretório raiz através do Linux, que é o barra, tá?
Dentro desse diretório, existem diretórios que possuem suas funções distintas. Então, no diretório principal do Linux, ele é referenciado através de uma barra. Dentro dessa barra, eu tenho os diretórios principais, e cada um diretório dessas, ele tem uma funcionalidade, tá? Então, boot são todos os arquivos que são inicializados pelo boot. Bin são todas as extensões dos arquivos que estão sendo armazenados aqui. Dev é o HD, CD, pendrive, todos os componentes de leitura e gravação que estão sendo armazenados dentro da pasta dev. Home é todas as informações do usuário. Root é a pasta principal do administrador. Temp, o arquivo temporário, né? MNT, que são os arquivos que são montados. Opt e o SBIN. Cada um desses aqui são representados uma funcionalidade dentro do Linux. Então, o bin já pode até decorar isso aí, tá, pessoal? Que a gente vai fazer na prática depois. O bin, ele contém aplicativos e utilitários do sistema. Boot é todos os arquivos necessários que precise que seja inicializado, né, pelo sistema, hoje iniciado pelo boot. O etc, ele contém todos os arquivos de configurações. Dev é todos os dispositivos, como modem, HD, FLOP, disco, CD, CD-ROM e assim por diante, que ele vai estar na barra dev. Home é todos os diretórios e arquivos do usuário. Lib é a biblioteca de compartilhamento em modo do kernel. Root contém diretórios e arquivos trabalhados pelo superusuário, que é o root. OSR são os programas de usuário, sistema de janelas, jogos, entre outros. Temp são os arquivos temporários utilizados por algumas aplicações. Var são dados variáveis, como log de sistema e diretório dispo, né, que é a impressão. O MNT, que são diretórios reservados para montagem de dispositivo, e o sistema de arquivo de partições e discos locais de redes. O PT são diretórios reservados para instalações e aplicações de terceiro, como open source, software pagos, entre outros. E o SBIN é a ferramenta de configurações e manutenção do sistema. Até aqui, tranquilo? Posso prosseguir? Pode, professor, só vai ser difícil decorar isso aí tudo aí. Mas aí vocês pegam uma tabelinha depois, escrevem no caderninho para vocês lembrar. Beleza. Então, vamos lá. Tem uma regra dentro do Linux que é chamada de permissões. Essas regras, dependendo da letra que você coloca, você está dizendo o que você quer de dar de permissão para os arquivos. Então, todos os arquivos do diretório dentro do Linux, ele tem um dono que é chamado user, que é o usuário. E ele pertence a um grupo que é grupo. E para cada categoria desse usuário, existe 3 tipos de acesso. Ó, isso aqui vocês precisam saber, para quem quer trabalhar com Linux, tá? Leitura, a letra R. Gravação, a letra é W. E execução é X. Através disso aqui, eu vou dar permissões e privilégio aos arquivos e diretórios que possuem cada tipo de acesso. Então, se eu quero que o usuário leia só um arquivo, vou colocar a letra R. Se eu quero que o usuário faça leitura e gravação, coloco o RW. Se eu quero que o usuário faça os 3, tanto leitura, tanto gravação e execução, eu coloco RWX. Então, por exemplo, eu criei uma pasta, né? Nessa pasta eu vou chamar ela de RH, exemplo. Nessa pasta de RH, eu quero que o usuário só faça leitura. Então, eu vou colocar R, tracinho, tracinho. Então, quando eu coloco esse aqui, tracinho, tracinho, eu estou dizendo que ele não tem acesso à gravação e ele não tem acesso à execução. Que ele só pode acessar essa pasta só para fazer leitura. Eu quero que ele grava. Então, eu vou colocar um tracinho, vou colocar um W e um tracinho. Então, o usuário, quando acessar essa pasta do RH, ele só vai gravar. Quero que ele executa? Então, beleza. Tracinho, tracinho e X. Então, o usuário, o que poderá fazer? Ele poderá ter acesso a essa pasta só. Mais nada. Eu quero dar toda a permissão. Aí eu coloco, então, R, W e
X. O usuário vai poder listar os conteúdos, vai poder criar, eliminar, renomear e vai poder também acessar os arquivos. Entenderam? Sim, sim. Tranquilo, professor. Beleza, vamos lá. Então, um exemplo aí que a gente tem de acesso aos diretórios, somente o dono, todos os usuários, somente o usuário do grupo ou qualquer conjunto de usuários. Então, através dessa sigla, eu consigo definir só o dono que terá acesso. Se eu quero que todos os usuários tenham acesso, somente o usuário daquele grupo que vai ter acesso, vou supor ao diretório, ou ao arquivo, ou a pasta, ou um conjunto de usuários, tá? Então, aqui eu tenho um grupo, aqui eu tenho outro grupo, e aqui eu tenho outro grupo, tá? Então, o primeiro grupo que eu tenho é o grupo de dono, segundo grupo eu tenho de todos os usuários, e terceiro, usuário específico para acessar aquele grupo. Então, os três, R está representando que a permissão do sistema será somente leitura. Nesse, ele está representando que a permissão do grupo do usuário, né? Do grupo, ou qualquer conjunto. Nesse outro, deixa eu só ver aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui tem 4, coloquei errado aqui, deixa eu só arrumar aqui. Então, seguindo essa ordem aqui, ó. Primeiro é o dono, então que é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Todos os usuários, 1, 2, 3. Somente o usuário do mesmo grupo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. E qualquer pessoa desse usuário que vai ter acesso. Eu acho que o primeiro tracinho aí, professor, não. O primeiro caractere informa se é um arquivo ou O diretório. Esse outro RW aqui vai poder fazer leitura, gravação. Ah, tá. É só 3 mesmo, tá certo. Então, aqui eu tenho 3 acessos aqui. Esse outro aqui é só o que está informando se é um arquivo ou diretório. Esse tracinho aqui. O tracinho, ele está informando se ele é um arquivo ou diretório. Aí esse outro aqui, esses 3, eu estou dando leitura e permissão para o dono. Então, o dono, que é o principal, vai poder fazer os 3, leitura, gravação e execução. Essa outra parte aqui, eu estou dando permissão ao grupo. E se é permissão do grupo, ele só pode ler. E na outra parte, eu estou dando 3, o R só, que é somente também leitura. Beleza? Entenderam essa parte aqui? Posso prosseguir? Pode, professor. Então, também é conhecido como Xandmod, nesse caso que é chamado chmod. O chmod ele permite que o administrador do sistema ele configura ou altera permissões do arquivo ou diretório a partir do terminal. Quando você gerencia, por exemplo, uma rede de computadores, quando você quer lidar com as permissões de usuários, é essencial isso aí. Isso porque os sistemas de Linux eles são associados a um usuário, grupo de usuário. E aí, nesse grupo, você vai autorizar esse grupo de usuário ler, editar ou executar, através daquele comando. Quais são os 3 comandos? Me lembra aí. Lê, Qual que é a primeira letra? R, Segunda? W Terceira? e X. X. Isso aí. Eu sei que o X é executar e o R é de leitura. Agora o W que eu tô na dúvida. E aí, pessoal, ajuda o colega. O R é? Leitura. W é? Isso aí eu tô na dúvida. O X é? Executar. Executar. Esse aqui é o gravar.
Ah, W é gravar, né? gravar. Então, o que ele está falando aqui, ó, já expliquei lá em cima, tá? Vou deixar para vocês fazerem a leitura depois, né? O id vai habilitar o usuário para que ele leia o arquivo, o white vai dar permissão para edição do conteúdo, e o x, execute, vai autorizar o sistema a executar esse arquivo, tá? Então, aqui eu tenho a permissão. Então, sendo assim, quando você quer executar o comando ls, dentro do Linux, ls, tracinho L, você pode consultar, então, as permissões do arquivo, apesar que ele pode ser representado similar desse jeito. Então, aqui eu tenho execuções de 3 parâmetros. Primeiro é o dono, segundo, usuário, terceiro, grupo de usuário. Beleza? Tô certo ou tô errado? Se eu tiver, pode me corrigir. Tá certo, Ajuda eu a lembrar aí. tá certo. Continuando, então. Os demais 9 caracteres, na verdade, são 3 conjuntos iguais. O RWX significa que o dono tem permissão para ler, editar e executar. Primeiro comando. Segundo, usuário de grupo. Ele pertence aí a R-X, ele pode ler e executar. Terceiro, que é só R, tracinho, tracinho, está permitindo que o usuário ele tenha autorização só para ler esse arquivo. Ele não vai poder editar e nem executar. Então, aqui tem 1, 2 e 3 tipos de permissões de conjunto de acesso de usuários. Então, para vocês adicionar, né, o comando chmod, é preciso basear na seguinte síntese. chmod, opção, que é a permissão nome do arquivo, tá? Então, você vai digitar chmod, você vai digitar as permissões, dentro dessas permissões, vocês colocar o nome do arquivo. Exemplo, chmod, u igual, primeiro, o nesse caso é o quê? O dono, tá? Grupo, nesse caso, G igual RW, e o terceiro, usuário, está sendo feita essa edição aí. Então, primeiro arquivo, o proprietário, nesse caso, o primeiro aqui é o proprietário, ele vai poder fazer aí permissões de leitura, edição e execução. Segundo, que é o grupo, ele vai poder ler e editar. E terceiro, né, que é o usuário, ele vai poder só ler o arquivo. Então, eu só coloquei R, não precisei colocar R, tracinho, tracinho, porque o diretório do Linux já entende que ele não tem acesso a essa informação. Beleza? Vocês entenderam? Igual aqui, ó, no grupo, coloquei RW, não coloquei o X, só coloquei os dois. O tracinho, ele já entende que ele já não tem essa permissão. Quando eu colocar a letra, vai dizer que tem permissão ou não. Entenderam? Sim, senhor, sim. Posso avançar? Por mim, acho que sim. Ah. Então, assim nós temos a representação das informações. Letra U, G e O. U é o usuário, G é o grupo e O, outros, tá? Dentro dessas permissões, nós também temos as permissões compostas por níveis de números, entre 0 a 7. Através desse, em lugar de usar as letras R, W, X, eu posso dar permissões através de números. Então, 0 não vai ter nenhuma permissão, 1 vai poder executar, 2 vai poder gravar, 3 gravar e executar, 4 vai poder ler, 5 ler e executar, 6 vai poder ler e gravar, e 7 vai poder ler, gravar e executar. Então, vamos lá. Qual que é o comando que eu tenho que digitar para dar permissões? Primeiro, chmod
chmod, certo? Chmod eu vou colocar a letra U. Nessa letra U, eu só quero que ele faça gravação e execução. Que número que eu vou colocar aqui? 3. Só o 3. Os outros eu não preciso colocar, porque o sistema já entende que a única coisa que eu quero é que ele grave, tá? Mas se eu quisesse daí a permissão, então, por exemplo, vou colocar aqui 0, que eu não quero nenhuma permissão, que é o primeiro. Segundo, eu quero que ele grave e execute. E terceiro, eu coloco 0. Se eu querer dar permissão total para tudo, eu vou colocar o 7, 7, 7. Então, ele vai ter permissão para fazer tudo. Então, esse dono, ele vai poder ter acesso a todas as informações. Entenderam essa parte? Sim. Show de bola, né? Então, um exemplo aqui para vocês verem. Chmod 7 vai ter toda a leitura. 6, 4. Nesse caso desse arquivo. Então, quando a gente faz isso aqui, nós estamos dando então que o usuário 7 vai ter todos os acessos. O grupo 6, o que é 6? Seis vai ler e gravar. Então, o dono tem total acesso, 7. O grupo 6, ler e gravar. E o outros, o 4. Então, esse arquivo aqui, só finalizar, você já pode falar. Esse arquivo 1, né? O dono tem total acesso, pode editar, excluir e visualizar o arquivo. O grupo, ele só pode ler e gravar. E o 4 é o quê? Ler? Apenas ler. Isso, garoto. E aí, o grupo aqui, ele só vai poder ler. Entendeu? Seguindo a sequência. Então, 7, 7, 7. Primeiro, sempre vai ser representado é o dono, usuário. Segundo, representando é o grupo. E o terceiro, outros, que é o usuário. Então, se eu colocar 777, significa tanto o usuário, tanto o grupo, tanto o dono, tanto o grupo, tanto os usuários, terá permissão total neste arquivo. Entenderam? Pode falar aí. Não, professor, é só isso. Eu só ia falar que o 4 era ler mesmo. Ah, tá. Então, vamos lá, continuando então. Então, aqui outro exemplo que eu tenho, chmod, para mim dar permissão, comando chmod, dá permissão. Então, número 1, 0, 0. Então, nessa representação, é a mesma coisa eu estar fazendo isso aqui, ó. Usando a letra. chmod. Então, aqui eu tenho a permissão de 1, certo? Próximo e o próximo. Então, significa que o 1 vai poder executar. Já o próximo vai poder fazer nada. Lembrando que esse primeiro aqui, ele é o que foi falado lá no começo? O tracinho. Então, somente o usuário vai ter poder acesso total. E aí, essa representação por número e essa representação pelas letras. Tranquilo aqui? Posso avançar? Pode, professor. Show de bola. Então, vamos lá, então. Então, outro exemplo aqui, quando a gente quer dar autorização só ao grupo para executar esse arquivo, chmod 010 ou representando pela letra. Se eu quero que todas as classes de usuário possam ler esse arquivo, 444, representando pelo número e representando pela letra. Se eu quero dar aí o total para acessar que o usuário possa fazer leitura,
Então, 744 e a representação aqui. Se eu quero que apenas o grupo, usuário e grupo, possam acessar esse diretório, aí eu comando 740 e a representação dele em letra. Tá? O nível 7 é o mais alto de permissão, né? Modo octal. 777 significa a concessão de permissão total de todos os usuários da rede. Tenha cuidado com isso aí, que ele é um perigo você dar permissão para todos, porque esse comando é aplicado através de um diretório crucial do sistema, como, por exemplo, o root. Ele implica aí o acesso livre de restrições de todos. E aí pode ser um desastre na natureza que vai habilitar aí as portas para ameaças, tanto interna e externa. Então, para evitar esse comando aqui, 777, é essa permissão de todos eles de acesso, tá, pessoal? Cuidado isso aí. O único que pode ter acesso total é só o dono. O restante vocês não dê permissão total. Então, segundo o Thunderbolt 2013, o sistema de arquivo NTFS é baseado numa estrutura hierárquica. O Windows é um sistema de arquivo que está concentrado em pastas de diretórios, que é C, D, E e assim por diante. Conforme a figura que a gente vai ver logo abaixo, a gente vai ver uma estrutura de diretório do Windows. O diretório do sistema operacional Windows é o diretório C, e contém as pastas de usuários, arquivos e programas e o Windows. Pasta de usuário contém todas as principais pastas utilizadas pelo usuário. E as pastas de arquivos e programas contêm aí todos os programas instalados no seu computador. E a pasta Windows, nela consta toda a estrutura do sistema operacional Windows. Então aqui eu tenho meu diretório Windows, meu diretório usuário, arquivos e assim por diante. Beleza? Então o Windows ele é separado aí por uma barra, né? Barra contra. Existe também um caminho absoluto e relativo. O que é caminho absoluto, pessoal? Caminho absoluto e relativo. Acho que fugiu da minha memória agora, hein? E aí? Lembra que a gente falou lá? Caminho absoluto e caminho relativo? O caminho absoluto aponta para uma mesma localização no sistema. Isso. E o relativo? O relativo depende de... Ele inicia a partir de algum diretório, né? Quase isso aí. Então fica aí para vocês dar uma estudada depois e relembrar isso aqui, tá? Relativo e absoluto. Além disso, é possível também inserir permissões de acesso para cada usuário, nesse caso, administrador de sistema e usuário comum. Isso aqui é feito no sistema operacional Windows, né? Para isso, basta só você configurar as permissões das pastas. Na pasta Drives, existem permissões de usuário do sistema e observe que o usuário do sistema possui permissão controle total, modificar, ler, executar, listar conteúdo da pasta, leitura, gravar e permissões especiais, como a gente vai ver a figura abaixo. Então aqui eu tenho um sistema, dentro desse sistema aqui eu tenho os controles que são permitidos. Dentro do sistema, o usuário ele tem acesso total ao controle total, modificar, ler, listar e conteúdos. A gente pode ver isso aí, mostrando aqui um exemplo para vocês, ó. Botão direito, propriedade, tá? Eu sei que vocês sabem fazer isso aí, mas vou fazer na prática. Botão direito em cima do C2 ponto, propriedade, você vai em segurança aqui nós temos o usuário, ó, certo? Administrador, tem total controle aos arquivos. Isso aqui eu não sei o que é isso. Depois vou ter que excluir. Vou só verificar se não é
acesso ao sistema da minha esposa trabalha, sistema tem total acesso, usuário autenticado, ó, nenhuma, só permissões especiais, usuário do computador, ele pode ler, pode listar e leitura, não pode gravar, não tem permissões especiais, não pode modificar e não pode ter controle. Mas se eu quiser também criar um usuário total acesso, venho aqui em editar, adicionar, digito aqui todo. Então, quando eu coloco todo, significa todos os tipos de usuário terá total acesso. Se eu marcar aqui, ó, e dar OK. Então, ele vai dar todas as permissões do diretório, subdiretórios e arquivos total para todos os tipos de usuário. Aqui é o momento que você ferra todo o seu Windows. Que é o momento que entra um vírus, tem total permissão de acesso ao seu computador. Então, vou remover e sair. Entender essa parte? Tranquilo? Sim. Isso é feito quem trabalha em rede, administração de rede, precisa da permissão de acesso. Paga o System 32. Vou pagar. Faz o teste aí, professor. Vou fazer o teste. Então, o Windows ele é separado com barra conta, que a gente já falou agora aí, né? Vou avançar, repetiu aqui. Já essas listas de comando, essa lista de comandos utilizada pelo Ubuntu. Então, por isso que eu quero que vocês baixem e instalem o Ubuntu, que a gente vai fazer essa aula prática aqui, tá? Então, para atualizar as listas de pacotes dentro do Ubuntu, a gente digita sudo apt-get update. Depois que a gente atualiza a lista de pacotes, a gente tem que efetuar a atualização. Essa atualização ele é ao contrário, é sudo apt-get upgrade. Aqui é update, para atualizar, upgrade. Vai fazer efetuar atualizações. Para instalar um pacote, sudo apt-get install, nome do pacote que quer instalar. Então, por exemplo, quero instalar um Messenger, né? Sudo apt-get install Messenger, vai ser instalado Messenger. Quero instalar o PDF, sudo apt-get install PDF dentro do Linux. Se eu quiser procurar um pacote para me instalar, digito apt-cache e o nome é apt-cache search e o nome do arquivo que eu quero procurar, nesse caso o pacote. Se eu quero procurar aí por dependências inválidas, mando fazer uma check-up e dentro desse check-up vai ver se foi feita uma atualização dessa dependência ou não. Se ela está inválida, se ela tiver, eu pego essa que está inválido e tento atualizar ele. Corrigir os problemas de dependência, nesse caso concluir a instalação de pacote dependente com seus erros, sudo apt-f install, e vai fazer essas correções desses problemas de dependentes. Tranquilo daqui? Posso prosseguir? Pode, professor. Então, ó, o comando sudo apt-get-f install, ele não resolve aí o use. Nesse caso, para resolver realmente o use, a gente usa o sudo dpkg-i-force-how, e aí eu vou forçar, nesse caso, a instalação, ou sudo dpkg-r, tá? E aí eu coloco o nome do pacote que você quer desistir, desse caso da instalação. Remover arquivos inúteis do cache, isso são registrados uma cópia de atualizações que são instaladas pelo gerenciador de pacote. Então eu coloco sudo apt-get clean e vai fazer aí a limpeza desses pacotes inúteis. Se eu quero remover os pacotes instalados automaticamente e que não tem nenhuma utilidade no sistema, sudo apt-get auto remove. Se eu quero remover pacotes antigos ou duplicados, sudo apt-get auto clean, tá? Com isso eu vou remover todos os pacotes antigos ou duplicados. Para remover pacotes com problemas aí, sudo apt-get-f remove, que a gente já falou lá atrás. Pacotes instalados, se quiser remover, apt-get remove o nome do pacote que você quer remover, nesse caso
colocar aqui um exemplo como Messenger. Então, sudo apt-get remove Messenger, vai remover esse pacote. Halt, reboot, shutdown, ele vai encerrar, vai reiniciar ou encerra ou reiniciar o sistema, tá? Halt vai encerrar o sistema, reboot inicializar, shutdown ele vai desligar o sistema. Sudo halt vai encerrar o sistema, sudo reboot vai inicializar o sistema imediato. E o comando sudo int6 ou sudo shutdown -r no, ele vai fazer o desligamento desse sistema. O 6 significa que ele vai ter os 6 segundos para poder desligar o sistema. Sudo shutdown -h no vai encerrar o sistema imediato. Sudo shutdown -h mais 15 vai encerrar o sistema em 15 minutos. Eu, quando trabalhava na TI, eu fazia isso aí quando o usuário ia ser, funcionário ia ser desligado. Mandava o comando tanto pelo Windows, tanto pelo Linux, né, que é o servidor que fazia a autenticação do Fire, para reiniciar esse usuário, e aí a máquina desliga, reinicia e muda a senha do usuário. O usuário não tem mais acesso a nenhum arquivo do sistema. A gente fazia isso aí. Quando ele ligava para frente, o computador reiniciou, nós pedíamos para ele conversar com a direção. Possa valer a pena? Atividade. Vou tirar a fotinha e mandar para vocês aí no grupo. Vocês vão finalizar esse. E aí eu vou fazer uma atividade com vocês. Primeira questão da unidade 3.2. Segunda da unidade 3.2. Continuando, para vocês responderem. E a unidade 3. Qual o caminho absoluto e completo do caminho relativo, né? E caminho absoluto, onde você tem que criar esse projetinho aí, ó. Atividade na prática para vocês fazerem. E aí, assinale alternativas dela. Beleza, pessoal? Suave, professor. Então, vou finalizar essa aula aqui. Fechar aqui. Salvar. Vou parar a gravação dessa unidade 3, sessão 3.2.